E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Juan de Souza, e quem diria esse dia chegaria, mas é isso mesmo que você viu pelo título. Dessa vez eu posso falar que pelo título desse vídeo, justamente porque esse episódio e o último episódio, ele não vai estar disponível provavelmente nas plataformas de agregadores de podcast, né? É muito provável que não estejam disponíveis. Bom, meu nome é Juan, quem entrou aqui agora recente, né? Muitas coisas mudaram nesses últimos tempos. O Falando de Coisas, ele surgiu como um projeto de pivotagem, vamos dizer assim. Pivotagem, para quem não sabe, é quando ocorre uma mudança de projeto, ou seja, anteriormente já existia um outro projeto cujo nome era Podcast do Juan ou Juan's Podcast, que foi consequentemente migrado, né, o nome para Falando de Coisas, justamente para ter uma abrangência mais explícita e muito maior, né, de uma forma geral e num contexto, né, mais amplo, né, na sociedade. O que acontece é que muitas coisas aconteceram e estão acontecendo nesse exato momento, e não necessariamente de ordem financeira, mas de ordem de tempo mesmo. Então acaba que eu não consigo me dedicar ao projeto na totalidade, né? Quem me acompanha há bastante tempo sabe, e deve se lembrar que desde 2018, que foi quando eu comecei a gravar podcast, né? Ou seja, aí já temos mais de 4 anos, sempre eu tento encaixar datas e horários, e durante um tempo até que deu super certo, né? Fora a questão da limitação do tipo de conteúdo por conta do idioma, né? Eu vou até mencionar um caso lá no meu servidor do Discord. Para quem ainda não acompanha, é só entrar juandesouza.com/discord. No meu servidor do Discord tem uma pessoa que é da Dinamarca, né? A gente conversa em inglês, e inclusive lá o idioma primário é o inglês. E há muito tempo atrás eu gravei um podcast, um episódio, na verdade, falando sobre depressão, relatando o que ocorreu comigo quando eu era mais jovem, não que eu seja velho ou algo do tipo. E me deixou muito triste, não com o assunto, abordar sobre o assunto, mas com comentários do tipo: Poxa, eu tô passando por depressão, queria muito ouvir o que que você tem a dizer, sua opinião, né, seus conselhos, mas eu não vou conseguir, porque só tem em português, não tem em inglês, e eu não entendo português. Então, essas coisas acabam me limitando, e grande parte do meu público que me acompanha originalmente, eu vou até entrar em detalhes sobre, de uma forma geral, né, projetos e tal, o que que vai mudar, mas grande parte do meu público que me acompanha é estrangeiro e não é público brasileiro, né? Ou seja, não são pessoas provenientes do Brasil. Então, por essa razão, a gente analisa de uma forma mais ampla todo o cenário, até para entender exatamente o que está acontecendo, o que, que pode ser feito, né? Eu fiz até uma página especial, eu vou deixar o link na descrição, que é basicamente pages.juansouza.com/new, e ali eu detalho em português, inclusive, e tem outros idiomas, tudo que ocorreu desde dezembro até agora, né, tudo que está mudando em si, né, projetos que foram descontinuados. Já vou entrar em detalhes, inclusive, em especial também falando sobre o podcast Falando de Coisas. Mas o que eu tive que fazer, primariamente, é adequar à nova realidade macroeconômica do mercado. Para quem não sabe, a gente está perto, muito próximo, na verdade, de uma recessão econômica, e não é apenas por esse motivo, né? Eu também estou em outro momento de vida hoje em dia, então eu preciso, de forma responsável, analisar quais projetos ainda fazem sentido de serem mantidos e quais são os projetos que precisam ser repensados ou, né, quiçá, descontinuados em determinados cenários. E infelizmente é o caso. Eu vou só detalhar aqui por alto, né? Novamente, o link está na descrição para quem quiser saber mais detalhes em si. Mas no início, no final do ano passado, eu comecei a notar uma leve queda no número de acessos no blog do Juan, né, no meu blog pessoal. E a gente
sabe que final do ano geralmente o acesso cai, normal, Natal, né, período festivo, então as pessoas não costumam acessar bastante. Então é normal que isso ocorra, tá? É normal que tenha essas questões. No entanto, foi uma queda muito brusca, né? E não só isso, algumas outras ferramentas, por exemplo, eu desenvolvi em 2019, quando eu tinha lá por volta dos meus 19 anos, olha como é que eu tô ficando velho, um bot no meu servidor do Discord que melhorava toda a experiência de usuário, do usuário final ali, independente do idioma que ele estivesse utilizando. Tinha uma série de metadados que eram utilizados dentro do servidor para melhorar a experiência. Só que hoje existem já outras soluções no mercado que fazem isso. Então, o primeiro que eu descontinuei foi o Juan's Bot, né, que era o bot do Juan. E aí eu já economizei na prática $5, né? Sim, $5 por mês só para manter esse projeto. Agora imagina, né? Só esse projeto. Eu tinha minha newsletter, que inclusive no passado eu gravei um episódio falando especificamente dela, né? E também, por consequência, começou a ter uma redução de público e de pessoas abrindo os e-mails para visualizarem essas newsletters. Então achei melhor reduzir o custo, né? A newsletter em si eu não tinha tanto custo direto, mas tinha mais a questão do tempo mesmo para fazer isso. E o meu servidor do Minecraft, que mesmo desligado, tinha um custo também para manutenção, né? Eu optei por descontinuar também esses projetos. E aí, logo em sequência, o que, que aconteceu? Como esses projetos foram descontinuados, e eu tinha criado já um produto que se chama Axion na minha empresa, no TFX. Basicamente, esse produto ele conecta as marcas e as empresas que tiverem interesse em anunciar no site dos quais, né, eu sou sócio majoritário ou sócio equivalente, ou seja, 50% no caso do Coliseu e 100% no caso do Click Wallpapers. Então, e anteriormente no Falando de Coisas, né, no site. Então, o que que acontece? Nesse cenário em si, antigamente fazia sentido, quando não existia esse produto, o Juan de Souza Media, que surgiu por volta de 2019, com o objetivo de integrar e unificar os meus projetos, porque eu tinha vários projetos interligados e era difícil você conectar todos eles, pelo menos de uma forma tão rápida, sabe? E uma forma mais eficaz ali de se integrar todos os sistemas e tal. Então eu optei por descontinuar e destinar para o produto Axion, né, do TFX, que inclusive se você acessar o site nesse momento, ele redireciona para o site do TFX, que é o juansouza.com.br, perdão, juansouza.media, ele vai redirecionar para a página do TFX. Isso aí foi por volta de meados de junho, iníciozinho de junho desse ano, né, de 2022. E aí, logo em sequência, eu descontinuei também o meu medidor de velocidade. Eu tinha uma parceria com a Ocla Corporation, que é dona do sistema Speed Test. Para quem não conhece, Speed Test é uma ferramenta, uma das mais usadas no mundo para que você possa mensurar a velocidade da sua internet. E eu tinha ali uma parceria com eles, até por conta da descontinuação dos outros projetos. Essa parceria eu não tinha exatamente um custo envolvido, mas eu tinha ali tempo e também tinha que fazer um report de melhorias. E acabou que eu optei por encerrar essa parceria e descontinuei o projeto. E aí, certamente, uma das mais dolorosas atitudes que eu tive que tomar foi encerrar o meu blog. E foi bem complexo, porque eu tive de pensar basicamente em todos esses últimos 6 anos que o blog esteve no ar desde 2016. Milhões de acessos, não tô brincando, gente, milhões de acessos apurados, e isso aí, até hoje eu tenho lá salvo no Google Analytics, obviamente não tem mais nenhum dado novo sendo computado, mas ele é retroativo, então ele mantém as informações anteriores. Então, se eu filtrar lá no iniciozinho, fevereiro de 2016 até esse ano, né, a gente consegue aí mensurar ali que já teve mais de 4 milhões de page views. É muita coisa, se a gente pensar no blog como um todo, né? E foi um blog que surgiu inicialmente com o objetivo de compartilhar meus pontos de vista, né, meus insights.
e que em 2020, na pandemia, eu comecei a abrir mais o leque, fazer mais review de jogos, né? E aí, até uma curiosidade entre parênteses, né? O TFX antigamente, inclusive a gente tem esse domínio, que é o tfxbrasil.com, ele redireciona para o tfx.br hoje em dia, mas era um site sobre tecnologia, games e cinema, né? E grande parte dos posts ali, eu filtrei ali corretamente e trouxe, eu peguei esses posts e peguei e transferi pro ambiente do TFX, pro ambiente do blog do Juan, perdão, porque eu achei que tinha compatibilidade. Isso lá em 2019, quando eu optei por descontinuar o site tfxbrasil.com, porque causava confusão nas pessoas o nome TFX do site e TFX a empresa, né? Ficava esquisito. Tenta imaginar o Facebook rede social, o Facebook empresa. Por isso que eles, né, desvincularam ali, porque ficava confuso. Mas enfim. E aí eu descontinuei o blog, né? ah, e foi uma dor assim gigantesca, né? Porque você para e pensa e relembra tudo que passou, todo o processo, que aqueles momentos mais difíceis, o blog me ajudou a expressar o que eu estava sentindo, transmitir exatamente a mensagem que eu queria transmitir e não limitando-se em apenas idiomas, né, trazendo em mais idiomas disponíveis ali para as pessoas. E foi daí que surgiu, lá em 2019, a ideia de português, inglês, espanhol e francês, né, para abranger mais pessoas. Eu sempre gostei de incluir mais pessoas e conversar com mais pessoas de diferentes culturas, até para entender pontos de vistas diferentes, né? Não é porque o Juan prefere gringo ou algo do tipo. Não. Eu sempre gostei de ouvir os mais diversos tipos de pensamentos para formar minha própria opinião, mas também para estar inteirado do que está acontecendo, né, ao redor do mundo e também para poder ajudar outras pessoas. E basicamente eu descontinuei, foi mais ou menos aí meados de dia 29 de junho, alguma coisa desse tipo, né, desse ano, que eu descontinuei o blog. E aí alguns conteúdos de tecnologia e também de ciência eu transferi para o Superinfo, que era um outro site que eu tinha, né, dedicado a esse tipo de assunto. Tivemos até uma redatora ali, né, nesse projeto, mas e também tínhamos o DevSchool, que foi pivotado inúmeras vezes, né? E o DevSchool na sua última ocasião era é, um site sobre tutoriais e programação, né? Era um site separado e dedicado para esse tipo de conteúdo. E eu já vou até falar sobre o DevSchool, vou entrar em detalhes. Mas aí eu direcionei para esses sites, e aí passaram-se uns 14 dias, mais ou menos, por aí. Eu optei por descontinuar também, porque eu vi que não teve o resultado que eu almejava, né? Direcionando ali os conteúdos, fazendo tudo certinho. Redirecionamento 301 para SEO, para o Google entender que saiu do blog e foi para o site, enfim. E não deu certo. E aí foram mais $20 de economia, né? Lembrando que só o blog, né? Só o blog do Juan tinha mais de $20 por mês de gasto, né? E o Superinfo e o DevSchool mais $25. Então vocês vão somando aí, $5 mais 20 mais 25 por mês. Imagina a conta no final do mês e por ano, né? Mas aí eu descontinuei, né? E direcionei parte desses conteúdos para o Coliseu Geek, do qual eu sou o fundador e tem um contato, né, junto comigo também nesse projeto. E a gente direcionou para o Coliseu esses conteúdos elegíveis ali, né, para poder fazer essa adição e trazer essa informação ali para o cliente, né, para o usuário final, perdão. A gente chama de cliente, mas enfim, que é o usuário final. E aí, inclusive, novamente, eu intero, aqui na descrição tem detalhado o que eu estou falando aqui, posts mais pessoais, como por exemplo, por que que eu acho que o Brasil tinha que acordar para alguns aspectos que são importantes para a economia, para a segurança, artigo contando como que foi meu processo de me assumir publicamente gay, e vários outros posts, outros conteúdos, né, que era mais de cunho pessoal. O que que eu acho sobre doutrinação nas escolas e, enfim, coisas lá de 2016, 2017. E aí, obviamente, eu não consegui encaixar esses conteúdos ali
no Coliseu, né? Eu particularmente não uso outra rede social intensamente, entre aspas, a não ser o LinkedIn, então não tenho para onde direcionar esses conteúdos especificamente. Se alguém tiver alguma ideia, deixa aqui na descrição que eu vou, nos comentários, perdão, que eu vou dar uma olhada, né? Sem problemas. E aí, foi esse o processo, até o momento, né, de migração, né? Agora vem só um parênteses aqui sobre o Dev School, né? Foi logo no começo de 2022, desse ano, mais ali para junho e julho também, eu comecei a analisar aqui algumas métricas do meu canal. Eu tinha parado de fazer live aqui, não porque aconteceu alguma coisa, recebi algum ban, nada do tipo. As pessoas até me perguntaram isso. Não, não foi nada do tipo. Sempre segui ali as regras à riscas ao YouTube, sou muito grato à plataforma, nenhum problema nesse sentido. E eu comecei a comparar alguns engajamentos, né? Alguns vídeos de YouTube Short deram super certo e outros vídeos eles acabaram é, não tendo o engajamento esperado e às vezes até live. Então, por exemplo, você pega uma live de 2, 3 horas e é cansativo, é exaustivo. E você tem ali no YouTube, vai, 5, 10, 20 pessoas no máximo ali assistindo, em picos específicos, em dias específicos. Mas aí você vai ver a taxa de retenção, engajamento, não passava de 40 minutos, sabe? Então isso não é legal. O YouTube te penaliza muito e ele não tende a recomendar o seu canal se tiver nessas características, né? Como se fosse um shadow ban mesmo. E aí acaba que eu analisei esse meu canal do Dev School, né, que inclusive vai ser encerrado também, está só em processo de transição. No canal do Dev School, eu gravei vários vídeos sobre tutoriais e esses vídeos estavam em português, né, explicando exatamente o que as pessoas precisariam fazer. E deu super certo, assim, a parte de engajamento foi muito legal ali, a parte de visualização, retenção, um vídeo de 4, 5 minutos ali, as pessoas assistindo 3, 4 minutos, sabe? Mais de 70% de watch time. Isso é muito bom. E como não era um canal monetizado, eu não ganhei nada ali com isso. Mas eu acho que seria interessante, né? Eu vou entrar em detalhes agora. Foi aí que começou a surgir alguns insights, né? Para quem não sabe a trajetória, lá atrás em 2019, quando eu comprei o meu Xbox One X e meu PlayStation 4 Pro, eu comecei a fazer live na Twitch, perdão, no Mixer, jogando Forza, né? E aí depois eu migrei para a plataforma da Twitch, né? E aí passaram-se algum tempo. E aí o que ocorreu foi justamente, eu era moderador de um dos canais, né, que me acompanhava. E aí tinha haters lá no canal dele, ele também, assim como eu, é abertamente gay, né? E aí eu fui ali, bani e reportei pra Twitch, né? E começaram a aparecer mais, eu fui banindo, mais banindo, mais banindo, até que eu recebo um e-mail da Twitch, sou deslogado, dizendo que eu fui banido, né, por 14 dias, depois indefinidamente, depois voltar atrás, enfim. E ficou nesse loop, justamente porque aparentemente o sistema da Twitch entendeu que eu estava abusando do sistema, uma vez que eu estava reportando para a própria plataforma o que estava ocorrendo, né? Uma violação grave, né? Você está atacando ali a pessoa diretamente, eu estava ali protegendo uma pessoa de bem. Enfim, eu fiquei chateado e aí vim para o YouTube. E foi logo ali naquela estreia do Super Mario Maker 2, bem ali próximo. Até bem curioso isso. E aí eu vim pro YouTube e deu super certo, até porque era lançamento. Conheci pessoas incríveis por aqui. Conheci pessoas da Polônia, pessoas novamente da Dinamarca, pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da França, de Portugal, pessoas de inúmeros lugares, né, ao redor do mundo. Pessoas que me acompanhavam na Twitch foram pro YouTube e novas pessoas eu conheci também através do YouTube. Foi sensacional, uma experiência incrível. Só que agora eu penso muito mais em abranger um público maior, né? E vou ser bem honesto com vocês, gente. O quanto que você ganha diretamente, agora falando financeiramente, com um canal em português no Brasil ou em Portugal, é infimamente menor do que você fazer um conteúdo em inglês, né? E eu não estou falando só por conta de poder aquisitivo, de donation, não estou nem mencionando isso.
eu tô mencionando que os anúncios lá fora valem muito mais. Isso é um fato. E é a junção do útil ao agradável, né? Você é bem remunerado, passa a ser bem remunerado, e você tem conteúdo entregue para o mundo inteiro, né? Então, eu tomei a decisão de que o meu canal principal, o Juan de Souza, ele que já está monetizado, tudo certinho, ele vai passar a ser um canal de tutorial. Eu vou estar trazendo conteúdos de tutoriais ali no canal. Todos os vídeos live gravados vão manter ele no histórico, salvo, bonitinho, até porque é a história do canal, e eu não vou apagar essa história. Tem muitos momentos ali épicos e momentos que eu vou sentir muita saudade, e sinto muita saudade, para ser bem sincero, olhando lá para trás, porque o meu canal principal, ele me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, principalmente em 2020. Só quem está próximo de mim sabe exatamente do que eu passei lá na pandemia, né? Principalmente por conta de ver aquele cenário catastrófico e eu tinha que tomar decisões difíceis, né, para manter a minha empresa operando. Tinha um baque gigantesco. Minha empresa, no caso, passou a assumir uma dívida de mais de R$ 400 mil. Se vocês quiserem, no futuro eu comento mais sobre, mas graças a Deus deu tudo certo, tá tudo encaminhado hoje em dia, mas foi um dos momentos mais críticos da minha vida, né? E fazer live, né, tá ali junto com vocês, pôde me ajudar bastante a ficar um pouco mais calmo, né? Fiz live de The Last of Us 2, live de Forza, live de Titanfall, todo quanto é tipo de jogo que vocês puderem imaginar. E foi em 2020 que eu ativei minha webcam, né? Foi é até interessante isso, eu ter ativado a minha webcam naquele período, né? Então, esse é um outro ponto bastante curioso, né, eu diria. Então, assim, basicamente, o meu canal principal tem muita história, então eu vou manter esses vídeos, né? E eu optei os mesmos conteúdos ali que eu já tinha do Dev School, eu já regravei parte deles em inglês, né? E até como respeito e reconhecimento, todos esses vídeos, todos, sem exceção, vai ter legenda e tradução do título, descrição para o português do Brasil também, porque eu sei que muita gente não fala inglês, e não entende inglês, então acho que é legal trazer esses conteúdos e, novamente, abranger o maior número de público possível que eu conseguir com essa nova iniciativa. E a parte de live, eu resolvi trazer de volta para o meu canal na Twitch, né, um novo canal na Twitch. E, inclusive, o endereço é bem simples, é só acessar juandesouza.com/twitch e pronto, vai direcionar lá. Meu usuário lá é Plutonian Juan, porque em inglês eu tenho um pseudônimo que é Plutonian, plutoniano, porque eu usava algumas ironias, né? Oh, humans are strange, that's why I'm Plutonian, I'm from Pluto. Que é tipo, seres humanos são estranhos, é por isso que eu sou de Plutão, sabe? Eu sou plutoniano. Então, virou uma brincadeira e acabou que virou meu nick ali. As pessoas me conhecem muito mais, às vezes, por Plutônia do que por Juan. É bem curioso, né? Mas enfim. Então, vou passar a fazer live lá na Twitch. Eu fiz testes recentes lá e foi super, super bem, assim. Funcionou muito bem. Essa é a verdade. Eu tive pico de acesso lá de 15 pessoas me assistindo, assim. Homem-Aranha, né? Spider-Man Remastered no PC. Foi sensacional. Simplesmente sensacional. Adorei a experiência. Fora poder mandar raid e tal. Ainda tem outras coisas que eu vou ter que estar fazendo por ali. Mas, basicamente, me fez lembrar lá dos velhos tempos, né? E eu vou estar fazendo ali. Óbvio, meu fluxo de live hoje ele é mais reduzido, é muito mais no final de semana, sábado e domingo, e algum dia e outro da semana. O meu schedule, né, que é o cronograma, tá lá no meu servidor no Discord, novamente, juandesouza.com/discord, para que você fique informado quando que eu vou estar fazendo live, em que horário, né? Eu vou estar produzindo conteúdo, né? E aí eu optei por fazer essas alterações, né, em prol de manter os projetos funcionando, né? Só que em novo formato, um novo formato mais responsivo, eu diria, né? E agora a gente chega à parte mais triste, né? Dentre essa parte de projetos, o Falando de Coisas, ele é um dos projetos dos quais eu tenho muito carinho, né? E que infelizmente eu vou estar descontinuando agora também, até novamente por conta desse meu novo momento de vida,
e também visando atender um público maior. Pode ser que no futuro eu tenha um podcast em inglês, somente em inglês, não sei, tudo é possível, para ser bem sincero, mas esse tecnicamente é o meu último episódio aqui gravando e dando adeus aqui para vocês e convidando vocês a me acompanharem no meu canal principal com tutoriais e na Twitch. Na Twitch é mais descontraído, aí você pode falar em português, inclusive comigo lá na Twitch, e em inglês também. O idioma primário na Twitch vai ser o inglês. Se alguém me chamar ali no chat da live em português, eu vou estar respondendo, mas a ideia é que seja English first e depois vem Brazilian Portuguese, né? Português do Brasil. Mas vocês vão ser super bem recebidos por lá. E eu espero que vocês gostem e entendam exatamente a necessidade de ah, encerrar um projeto para que justamente novas ideias surjam, né? E muitas das vezes aquela premissa do Steve Jobs é um fato, né? Menos é mais. E muitas das vezes você focar em projetos de qualidade faz muito mais sentido do que você sair criando um projeto um atrás do outro, como eu fazia, né? Quando eu tinha lá meus 18, 19, 17 anos de idade, porque muitas das vezes você quer tentar. E tá certíssimo, gente. Eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa, eu não me arrependo em nada. Porque quando você está mais jovem, você tem que testar vários formatos e testar várias coisas para ver o que melhor funciona. Se você não testar, você nunca vai descobrir isso. Então, é muito legal, né? E recomendo vocês não terem medo de testar. Ah, meu Deus, mas vou ter que descontinuar. Não tenham medo. Testem bastante e aprendam com cada erro e com cada coisas boas também que vocês forem absorvendo, né? Então, aqui, por exemplo, me ajudou mais ainda a manter contato com as pessoas, me ajudou também na dicção, a transparecer aqui meus pensamentos com vocês. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que todos entendam. Eu agradeço de coração todos que estiveram aqui. Lembrando que esse episódio ele não vai estar disponível nos agregadores podcast, somente aqui no canal no YouTube. E por último, mas não menos importante, até como histórico, né, história mesmo, eu vou manter o canal do Falando de Coisas aqui no YouTube, não vai ter mais novos conteúdos, né? A única coisa que eu vou estar fazendo é fixar ali na home do canal o meu canal principal, Juan de Souza, né, para que vocês possam me acompanhar. E novamente os links todos que eu mencionei estão aqui na descrição, né? E os outros episódios que muita gente consulta ainda, né, sobre o Apple One, depressão e outros assuntos mais que eu trouxe ali minha opinião e ainda tem bastante acesso e muito obrigado a todos. É, esses conteúdos vão serem mantidos e é por essa razão, inclusive, que eu optei por manter o canal do Falando de Coisas aqui no YouTube, mas lembrando de novo, não vai ter novos conteúdos. Então, nesse caso, é até estranho eu falar isso. Nesse caso, não ativem o sininho nem nada, porque não vai ter novos conteúdos por aqui, né? Aqui vai basicamente só armazenar os temas que eu já abordei. Pode ser que, inclusive, no futuro eu aborde esses temas em inglês, em algum outro cenário. Veremos. Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. E, novamente, muito obrigado por todo esse período, todos esses anos juntos, né? Diretamente do Once Podcast, depois do Falando de Coisas. E eu desejo a todos que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. E entendam que quando uma porta fecha, outra se abre e novas ideias surgem. Então, não tenham medo de testar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.